A Bíblia NVI foi atualizada. O que mudou? Bom pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Falar um pouquinho aí sobre a atualização da Bíblia NVI, que ela foi atualizada ano passado, né? E aí eu vou trazer aqui as diferenças dessa nova atualização para a versão antiga da NVI. Mas eu tenho ela aqui, né, em mãos, no caso a antiga, tá? A nova eu tenho ela no My Bible, né, que é um aplicativo que eu vou mostrar aqui a vocês. Já está disponível em português. Caso você queira baixar, você não tenha ela em mãos, você pode baixar aí pelo Play Store do seu celular. E você vai lá e baixa a NVI 23, né, edição aí 2023. Mas antes que eu comece a falar sobre este assunto, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. Muitas pessoas se inscrevem aqui, mas não ativam o sininho das notificações. Então, quando eu posto algum conteúdo, esse conteúdo não chega para você. Então, ative esse sininho para que o YouTube notifique, beleza? E deixa aí o seu like, compartilhe se você puder e quiser, pode ajudar outras pessoas. E peço que vocês sigam a minha página do Instagram, essa aí, Exegese Bíblica. Eu vou ficar mais ativo nessa página, beleza? Então a gente vai falar sobre as questões bíblicas lá. Então o link dessa página está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? É só você clicar e vai ser direcionado para lá. E caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico, fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição desse vídeo. Estão aí todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp. Beleza, pessoal? Então vamos lá ao conteúdo de hoje. Bom, aqui eu tenho o aplicativo My Bible, né? Que é um aplicativo que você pode baixar aí, como eu já disse, está no Play Store. Você baixa ele e aí que você vai ter aqui, ó, NVI 23, tá? Que é a NVI atualizada. E nesse vídeo eu vou mostrar as diferenças, o que mudou de uma para outra, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o texto de Mateus 17:21 na antiga NVI e na nova NVI, tá? A antiga NVI ela traz o texto. A nova NVI ela não traz o texto, ela omite o versículo inteiro. Mas por que ela omitiu esse versículo inteiro se a antiga ela trazia o texto? Então, esse versículo aqui de Mateus 17:21 é um texto que está ausente nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. E como a NVI 2023 ela é baseada nesse texto mais antigo, então ela vai seguir esse texto. Logo, ela vai omitir esse texto. Aí você pergunta, tá, mas por que a versão antiga da NVI ela deixou o texto? É verdade, ela deixa o texto, só que ela coloca uma notinha de rodapé, feita essa aqui, ó. Essa aqui, ela tem uma nota de rodapé dizendo: esse versículo está ausente em manuscritos antigos, né? Então quer dizer, eles deixaram o texto, mas eles colocaram uma nota explicando que esse texto está ausente de manuscritos antigos, certo? Então isso aí é um ponto. Agora o que acontece? A NVI antiga ela é uma Bíblia mesclada. Mesclada como? Ora ela segue o texto crítico, ora não. Então parece que nesses textos que eu vou mostrar aqui, onde ela está omitida, ela não segue o texto crítico, no caso a NVI anterior, e essa atual segue. Então esse aqui é um caso onde a NVI atualizada ela tira o texto e a antiga ela deixa. Por quê? Porque a antiga ela é mesclada. E o texto bizantino ele traz esse versículo 21. Então a NVI antiga trazia porque ela ainda seguia em alguns casos, em alguns textos, o texto bizantino, como eu vou mostrar aqui nesse vídeo também. Aí você tem, por exemplo, aqui, ó, Mateus 18:11, né? Mateus 18:11 está presente na NVI antiga, mas está ausente da nova. Olha aqui, ó, você não tem
Mateus 18:11 nela, né? O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, quer dizer, 2 versículos que a NVI nova ela já omite, certo? Ela já vai seguir um outro padrão de texto. Aqui ela vai seguir mesmo à risca o texto crítico, mas não é apenas a NVI que faz isso, tá? Outras traduções também fazem. Pastoral, Judaica, Jerusalém, a própria TNM, entre outras, elas vão omitir esses versículos porque eles estão ausentes de manuscritos mais antigos. Aí você tem Mateus 23:14, que é esse texto todo aqui, ó. Esse texto inteiro aqui, né? Pode ver que está ausente da nova NVI. Ela não traz. Por quê? Pelo mesmo motivo. A NVI atualizada, ela não traz o texto, porque ela segue de perto o texto crítico. Aí você tem, deixa eu aqui pegar outra imagem. Aqui, ó. Marcos, capítulo 7, versículo 16, está ausente, está presente. Mais uma diferença entre elas, né? Uma traz e outra não traz. Aí você tem Marcos 9:40, aqui é interessante, ó. Marcos 9:44, 46 e 48. Na antiga NVI, note que é o mesmo texto, né? Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Aí ele repete isso no versículo 46 e repete no versículo 48. No entanto, a nova NVI, ela tira do versículo 44, tira do versículo 46 e deixa no versículo 48. Por quê? Porque aqui o texto bizantino ele traz nos 3 lugares e aqui o texto crítico só traz em um lugar. Então, como a NVI ela passou por uma modificação de texto grego, então ela agora está seguindo um outro texto grego. Mais especificamente, coisa que antes ela não fazia. Antes ela era mais mesclada, hoje ela não é. Ela segue mais o texto crítico à risca. Outro texto, Marcos 11:26. Note, a NVI atualizada ela tira, a antiga ela tem. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Entende? Então aqui ela traz porque ela vai seguir uma linha bizantina, mesmo colocando uma notinha de rodapé. Mas ela ainda segue um outro texto grego. Neste caso, ela mudou o texto grego, né, onde não vai trazer o versículo 26. Marcos 15:27. No caso aqui é o versículo 28, né? O versículo 28 está omitido, aqui ele está presente. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Percebeu? A NVI atualizada ela não traz e a antiga ela traz. Aí você tem João 5:4, que é o famoso texto, né, do anjo que descia as águas. A antiga NVI ela traz o texto completo, a nova ela já tirou o texto completamente, porque esse texto ele não só está ausente em alguns manuscritos, mas muitos manuscritos antigos, incluindo Papiro 66 do ano 200, Papiro 75, Códex Vaticano, Códex Sinaíticos, entre outros documentos antigos aí. São vários manuscritos que vão omitir essa passagem, tá? Então a nova NVI ela tirou, por quê? Porque ela seguiu esses textos, né, esses manuscritos aí. Enquanto a NVI antiga ela ainda segue o texto bizantino. Atos 8:37, ó, aqui está omitido completamente. Aqui ele traz, né, a NVI antiga, ela traz. Agora eu achei interessante essa parte aqui, por quê? Porque o próprio texto bizantino omite essa passagem. Eu não entendi o porquê que a NVI ela ainda colocou esse versículo 37 aqui. Porque você tem o texto crítico que vai omitir, a família 35 do Ilbur Pickering também omite, o texto majoritário também omite, e o manuscrito mais antigo que vai trazer essa passagem, ele data do século VII a século VIII, manuscrito grego, tá? Então eu achei muito interessante isso, porque de
tradição bizantina que traz esse texto é apenas o Textus Receptus. E por incrível que pareça, a NVI antiga ela seguiu aqui, né, o Textus Receptus em uma minoria dos manuscritos. Quando nós vamos pegar a gama de manuscritos como um todo, realmente esse versículo está omitido mesmo, tá? Como eu já disse, né? Até mesmo da família 35 do texto majoritário. A nova NVI ela tira. Eu também, se eu fosse fazer uma tradução, esse é um versículo que eu também não colocaria, porque realmente ele tem pouca atestação. Outro texto, Atos 15:34, Marcila decidiu ficar, omitido, ó. Percebe? Ele não está presente, novamente por causa do texto crítico. Mais outro exemplo, Atos 28:29. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. A nova, ela tira o versículo completo. Agora nós vamos entrar em alguns textos que são teologicamente importantíssimos, que vai trabalhar muito a questão da divindade de Jesus. Olha só que coisa interessante, ó. A antiga NVI, em 1 Timóteo 3:16, ela traz o seguinte: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Olha que coisa interessante. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei sem acreditar, porque a NVI, mesmo a antiga, ela ainda tinha como base, a maior base dela, o texto crítico. E neste caso não, neste caso ela seguiu mais uma tradição bizantina, né, que traz de fato Deus. Quando você vai para a nova NVI, ela não traz Deus, ó, ela traz aquele que foi manifestado em corpo. Deus foi manifestado em corpo, né? Então quando você bota aquele que, você traz uma diferença teológica aqui. Por quê? Porque se você falar aquele que, alguém vai argumentar. Aquele que foi manifestado em corpo é quem? Cristo. Mas se você fala Deus foi manifestado em corpo e essa pessoa é Cristo, então Cristo ele é Deus, logicamente, né? Então, por que que isso aqui aconteceu? Ó, mostrar para vocês aqui o texto grego. Esse texto grego aqui é o da família 35, mas você pode pegar aí outro texto grego, tá? Como é o caso do Textus Receptus, né? Ou ainda o texto majoritário também traz isso aqui, ó. Aqui, ó. Theos ephanerothe en sarki. Ou seja, Deus, tá aqui, ó, Theos, Deus foi manifestado em sarki, carne, corpo, né? Então quer dizer, a NVI antiga, no caso essa aqui, né, ela usa esse texto grego aqui, ó, o texto bizantino. Agora, a NVI nova, que é essa aqui, aquele que, ela já usa o texto que está baseado no Nestle Aland, edição 28, que eu tenho ele ali impresso também, que ele traz como Hos. Hos é um pronome relativo, aquele que. Então, a variante é essa aqui, ó. Hos, Theos, Deus, aquele que. Então, aqui tem Deus foi manifestado em carne, e aqui aquele que foi manifestado em carne. Então, aqui você tem uma variação no texto grego. A antiga NVI seguia esse texto grego e a nova NVI segue esse texto grego. Note que ela passou por uma mudança do próprio texto grego. Ela vai tirando, né, mais aquela visão bizantina e vai colocando mais o texto alexandrino em xeque. Um outro texto que é muito importante teologicamente como esse aqui, porque esse é importante. Definir qual seria o melhor texto aqui é importante, né? Porque ele pode sim trazer argumentos em cima dessa questão da divindade de Jesus. Mas, como não é o caso aqui hoje, vamos continuar aqui olhando mais um texto, né?
Esse texto aqui também é muito interessante, de 1 Coríntios 10, 9, que também abrange uma questão teológica, né? A antiga NVI, ela traduziu assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. A nova NVI traduz: tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. A diferença de Senhor para Cristo aqui, ela é muito significativa, porque Senhor é uma expressão que geralmente é usada para Deus Pai, né? Essa expressão ela é muito usada no Novo Testamento para Deus. Então, para quem traduz aqui Senhor, pode entender como Deus, né? Aí diz, como alguns deles fizeram. Então, quer dizer, o pessoal do Antigo Testamento tentou esse Senhor aqui, ó. Certo? Agora, quando você pega a nova NVI, ela fala: tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram. Então, quer dizer, aquele pessoal do Antigo Testamento também colocou Cristo à prova e foram mortos por serpentes. Isso é um texto teologicamente importante. Por quê? Porque se você coloca Cristo aqui, dar-se a entender o quê? Que o Deus, aquele Deus lá do Antigo Testamento, era quem? Era Cristo, né? Então, dependendo de como você vai traduzir esse texto, ele pode sim trazer uma questão teológica importantíssima. Agora, por que isso aqui acontece? Vamos lá. O texto grego, aqui eu peguei 3, né? Aqui eu peguei o texto bizantino, aqui eu peguei o texto crítico, que está baseado no Nestle Aland, e aqui eu peguei o papiro 46, que é o documento mais antigo de 1 Coríntios, né? Aqui é interessante o que? O Códex Vaticano e o Códex Sinaíticos, que são 2 manuscritos do século IV, eles têm como base essa leitura aqui, ó, Kyrion, que é Senhor. Então, a antiga NVI, essa aqui, ela tinha como base esse texto grego aqui, que era o texto grego do Nestle Aland, baseando-se no Códex Vaticano e o Códex Sinaíticos como os manuscritos principais. Beleza. Quando você vai para a nova NVI, que ela traz Cristo, ela já trocou o texto grego. O texto grego agora é esse aqui, ó, Christon. Observe, Kyrion, Senhor, Christon, que é Cristo. Aqui é o texto bizantino, certo? Aqui você vai ter o texto majoritário, o texto receptus, a família 35, entre outros, né? Quando você pega o papiro 46, que é do ano 200 ali, que é muito antigo, ele traz Cristo também aqui, ó. Não quer dizer, o Códex Vaticano e o Códex Sinaítico, ambos do século IV, eles trazem Senhor. O texto bizantino traz Cristo, juntamente com o papiro 46 do ano 200. Então, quer dizer, o texto mais antigo atestado é Cristo mesmo, que também ajuda, né, o texto bizantino como base também para estabelecer esse texto. Então, quando eles foram fazer a nova NVI, eles mudaram. Por quê? Porque eles deixaram o Códex Vaticano e Sinaítico para lá e usaram o documento mais antigo, que é o papiro 46, juntamente com a tradição bizantina que traz Cristo, o que é teologicamente importante nesse texto aqui, certo? Então, note, essa diferença também ela é extremamente significativa teologicamente, tá? Então, baseando-se na grande maioria dos manuscritos e na maior antiguidade, Cristo aqui ele tem a melhor atestação. Mas vamos continuar. Outro texto que passou por uma modificação extremamente gigantesca foi esse texto aqui de Judas 5. Judas 5 na antiga NVI falava assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Aqui ela coloca Senhor, né? O Senhor.
que dá a entender que é Deus. A nova NVI, ela troca. Ela diz: embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Então, quer dizer, foi Jesus que salvou um povo da terra do Egito. Então, aquele Deus do Antigo Testamento era Jesus. Esse texto é teologicamente importantíssimo na hora de uma discussão. Aí vem a questão: por que que a NVI ela mudou? Vamos lá. Aqui nós temos dois textos gregos, tá? O texto do Códex Sinaíticos e o texto do Códice Vaticano, né? Os dois ali do século IV são textos alexandrinos, beleza. O Códex Sinaíticos, que é esse aqui, ele traz isso aqui, ó, Kyrios. Kyrios é Senhor. O Códex Vaticano, ele traz isso aqui, ó, Jesus, que é Jesus. Aqui eles colocaram de forma abreviada, tá? Tanto aqui quanto aqui, né? Então aqui eles colocaram de forma abreviada. O Papiro 72 também dá apoio ao Códex Vaticano aqui, Jesus. Só que ele coloca Deus Jesus, no caso o Papiro 72. Então assim, quando nós vamos pegar o texto mais antigo de Judas, a leitura é Jesus, baseando-se no Códex Vaticano e no Papiro 72, que é do século 3 a século 4, certo? Agora, a maioria dos manuscritos, incluindo a tradição bizantina, ela traz Kyrios, que é Senhor. Aí fica aquela questão: devemos seguir o texto mais antigo com um ou dois ou três manuscritos, ou uma amplitude maior, que também tem base, né, na antiguidade, como o Códex Sinaítico, que é do século IV, e também ele traz Senhor, né? Então esse texto aqui, ele é extremamente importante teologicamente. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram, trocaram Senhor, que é uma leitura que pode ser compreendida para Deus Pai, e colocaram Jesus, que está baseando-se no Códex Vaticano e também no Papiro 72 e em outro minúsculo lá, acho que do século XII. Então quer dizer, eles mudaram aqui por causa, né, dessa questão. Eles trocaram o texto grego. Então a nova NVI, ela vai mudar o texto grego dela em várias ocasiões, como eu mostrei aqui, certo? Depois eu vou até consultar se tem mais textos, que com certeza tem, né? Outros textos que eu ainda não comparei. Caso eu ache mais uns 10 textos, eu venho aqui trazer outro vídeo sobre isso, né? Assim que eu for tendo tempo, eu vou, né, comparando elas duas, e as diferenças significativas que eu notar, eu vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essas são as diferenças que nós temos da NVI antiga para essa NVI atual, essa atualizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de seguir a minha página lá no Instagram. Essa aí, ó, Exegese Bíblica. O link está aqui na descrição. É isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Fui!